Nós continuamos a falar sobre o tema que é a igreja e vamos escrever muito rápido o que já vimos. Vimos que igreja é a tradução de um termo grego eclésia, que significa tirados para fora. Vimos que a igreja é a universal assembleia dos salvos. Vimos que a igreja é uma congregação local. E citamos vários exemplos: a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Pérgamo, a igreja em Tiatira, a igreja em Sardes, a igreja em Filadélfia, a igreja em Laodiceia. E vimos também os slides que mostram onde essas igrejas estavam. Essa aqui era chamada Ásia Menor nos tempos de Jesus. Próximo slide. O próximo, aí mostra as igrejas em relação ao mundo de então. Vimos também a igreja em Roma, vimos que a igreja em Jerusalém se reunia no templo, no pórtico de Salomão e nas casas. Temos um slide que mostra, vai passar. Não, é depois disso. Vai passar. Pode passar. Aquilo era o pórtico de Salomão. Isso aí é uma reconstrução hipotética daquilo que seria o pórtico de Salomão, até porque não havia como reproduzir na íntegra o que era, mas essa ideia era um alpendre largo o suficiente para muitas pessoas estarem ali. Era aí que a igreja se reunia, se juntavam aos milhares. Bem, no Novo Testamento nós vimos que a igreja é representada por 4 figuras principais. A primeira nós já vimos, é a videira verdadeira. A segunda é uma família. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Não temos nenhum texto ilustrativo, a não ser, aliás, tem esse aí, mas em sentido prático, eu me lembro agora que o propósito do Senhor, e ele é explícito lá em João, capítulo de número 17, onde Jesus ora ao Pai, e ele diz assim a partir do verso 20: minha oração não é apenas por eles, ele se refere aos discípulos que estavam com ele, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então nós temos, de acordo com o texto de Efésios e de acordo com a luz que isso traz para o texto, o conceito da igreja como uma família. Muitas pessoas pensam que podem viver de maneira independente
E Deus estabeleceu a família no sentido literal, através do casamento, e a Bíblia compara a igreja a uma família. Tem pai, alguém pergunta quem é a mãe, e o Espírito Santo poderia ser uma figura da mãe, embora isso seja até certo ponto ridículo, porque Jesus deixou bem claro que não existe sexo no céu, mas há uma família. Pai, Filho e Espírito Santo por si só já se constituem numa família. E nós fomos reunidos a Ele, para que formássemos com eles, os três, uma única família. A terceira figura é um santuário de pedras. Naturalmente, essas figuras têm a finalidade de expressar uma realidade que muitas vezes é difícil ser expressa a não ser com essas figuras. Ao instituir a igreja, Jesus Cristo usou a figura de um edifício de pedras. O texto diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue. Ou seja, você não aprendeu isso com homem algum, mas por meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, você acaba de receber uma revelação de Deus daquilo que realmente eu sou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu lhe digo que você é Pedro. Nós sabemos que Pedro foi como que um apelido que Jesus deu a Simão, porque esse era o seu nome. O nome dele é Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas. Bar significa filho, então Simão era esse o seu nome. Então Jesus o chamou de Pedro e diz que seria esse o seu nome. Pedro a palavra, vem da palavra grega Petros, e em aramaico ele é chamado de Cefas. Por isso que existem esses nomes variados, uma hora no aramaico, outra hora no próprio grego. Então Jesus disse: eu lhe digo que você é Pedro, porque esse era o seu nome, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do reino dos mortos, não poderão vencer. Em outras palavras, a porta do inferno, a porta da morte, não poderão triunfar sobre a igreja. Muita questão se levanta em torno de quem pelo fato de Jesus dizer que você é Pedro, ou você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Eu gostei muito de ver uma interpretação segundo a qual o termo não significa nada além do que está escrito aqui. Você é Pedro, você é pedra, e sobre você edificarei a minha igreja. Isso não significa que Pedro é a pedra principal, não significa que ele era o sumo pontífice, como que era a igreja católica, e como veio a adotar esse critério depois de alguns séculos, porque a Bíblia não diz nada disso. Mas o Senhor acrescentou: eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muitos vêm, Pedro é o sumo pontífice, porque ele recebeu as chaves dos céus e da terra. É significativo notar que essas mesmas palavras foram ditas também por Jesus em relação à sua igreja, e não apenas a Pedro. Pedro era parte da igreja. E nós vamos ver de maneira mais apropriada o significado dessas coisas todas, para que ninguém possa incutir em qualquer um de vocês qualquer ideia errônea com relação a isso. O apóstolo Paulo chamou a igreja de um santuário santo ao Senhor. Nesse mesmo texto, ele diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Estou me referindo a Efésios 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Esse texto não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao fato de Jesus Cristo ser a pedra angular. E ele diz: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Como dissemos, isso é uma figura física de uma realidade espiritual. Aqui fala no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Primeiro vamos ver o santuário edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Trata-se dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E quem são os profetas do Novo Testamento? Muitos pensam em Ágabo. Na realidade, ele é o único que é mencionado como profeta. Mas Paulo foi profeta. E Paulo escreveu como profeta todos os livros que nós sabemos são da sua autoria. E eu cá com os meus botões eu acrescentaria ainda mais um, mas é o Paulo, o homem falando, porque eu não tenho nenhuma prova disso, a não ser o meu achômetro. Então eu falo com o meu achômetro. Para mim foi ele quem escreveu Hebreus também, porque existem várias coisas que são muito típicas dele. Mas não ouso afirmar, foi, acho que foi. Então são as epístolas, o que são? São registros da palavra de Deus. Hoje nós chamamos todas as epístolas do Novo Testamento de palavra de Deus. E o que é um profeta? É quem fala em nome do Senhor. Assim Pedro falou em nome do Senhor, nós temos as suas epístolas. Tiago falou em nome do Senhor, nós temos as suas epístolas. Todos eles são profetas. A igreja foi edificada, a igreja é edificada com base no testemunho escrito desses homens que Deus usou. A Bíblia diz que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, mas fala que homens escolhidos por Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. Eu não sei onde é, você procura lá. Mas o texto que nós estamos lendo ainda, Efésios 2, 20 a 21, fala do santuário tendo como pedra angular Jesus Cristo. Nas construções antigas, sobre a pedra angular repousava todo o peso de um edifício. O que era uma pedra angular? Ela ficava num ângulo de uma construção, mas você vai dizer, uma construção hoje tem pelo menos 4 ângulos. O que eu entendi do que eu li sobre pedra angular,
e visto na internet, fala que a obra era realizada de tal maneira que o peso todo ficava num ângulo, para que desse apoio a toda a construção. Isso implicaria que haveria uma pequena inclinação que possibilitasse essa pedra, que tinha uma dimensão extraordinária, pudesse aguentar o peso de toda a construção e não distribuí-la, mas ela era a pedra principal. Era uma pedra que não existia em nenhum outro lugar da construção. Mas isso é o que eu li. Não posso afirmar que isso é assim. Mas quando pensamos numa pedra angular, nós pensamos também numa pedra que tem a dimensão para cobrir um ângulo inteiro, formando um triângulo alto semelhante assim. Mas nós sabemos através do apóstolo Paulo também que não há outro alicerce, e a pedra angular tem a característica de um alicerce. Não há outro alicerce além de Cristo. É chamado de pedra angular porque as construções eram feitas de pedra. Hoje os alicerces são de cimento e ferro, mas ele diz assim, não há 1 Coríntios 3, 9, 11. Ele diz, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Lancei o alicerce. Que alicerce? Ele mesmo não. Jesus Cristo. Quando eu anunciei a palavra, quando Jesus Cristo foi a pedra angular, Jesus Cristo foi o alicerce. E o que vem depois dele. É construído com base nele, no seu ensino, no seu procedimento, enfim, tudo aquilo que Jesus Cristo é. Neste santuário nós estamos sendo juntamente edificados para nos tornarmos morada de Deus por seu Espírito. Versículo 22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse texto fala de um processo, não fala de um tempo concluído. Eu não sei quantos já viram, existe um voto que alguns usam, que diz assim, tenha paciência comigo, estou em construção. Vocês já viram alguma coisa assim? Então isso expressa uma realidade. O edifício não está pronto, a igreja não está completa, os membros da igreja não são perfeitos, eles estão num processo de edificação, de construção. Nele, isto é, em Cristo, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Esse é o propósito da igreja, é que nós sejamos edificados para sermos morada de Deus por meio do seu Espírito. É interessante destacar também que o texto diz que nele nós somos edificados. É nele. É através dele que nós somos edificados. Então não há edificação fora dele. E aqui eu bato numa outra tecla. Eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso da igreja.
eu vivo a vida cristã, eu leio a Bíblia, eu oro. Então, igreja não faz muita diferença. Mas você não pode ser edificado fora de Cristo. Você fala, não, olha, Jesus criou, Jesus instituiu a igreja. E diz que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Ele opera ali, ele age ali, ele realiza a sua obra por meio da igreja. Depois nós vamos ver que a igreja também é representada pelo corpo. E da mesma forma, um edifício, ela é representada por um edifício. Você não pode imaginar uma pedra isolada de um edifício. Uma pedra isolada de um edifício, ela é apenas uma pedra. Ela não faz parte do edifício. Ela só faz parte do edifício se ela estiver no edifício. É por isso que neste santuário, Jesus Cristo é a pedra viva e nós somos pedras vivas. Parece quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Ele é a pedra viva. Nós somos pedras vivas. O sentido ele é a pedra que tem vida. E nós somos pedras que vivemos por meio dele. É esse o sentido do texto. E algumas traduções dão essa ênfase. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Veja o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva. Agora o verso 5: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Nós só podemos ser utilizados como pedras vivas à medida em que estamos nele, que nos aproximamos dele, que vivemos nele, por meio dele. A pedra viva é Jesus. Nós vivemos por meio dele e nele. Isso ficou muito claro também na figura que usamos na semana passada da videira. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Todo ramo que em mim, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Depois ele diz que sem ele nós nada podemos fazer. Uma pedra separada da pedra principal, que é Jesus, é apenas uma pedra. Pedro fala que este santuário tem como figura um prédio de pedras, é uma casa espiritual. Ele diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. À medida que nos aproximamos dele, nos deixamos conduzir por ele, nós estamos sendo utilizados para edificar a casa espiritual de Deus. Então, voltamos ao mesmo conceito de uma obra que não foi terminada. E à medida que nós nos aproximamos, nós estamos sendo utilizados como pedras
vivas na edificação de uma casa espiritual. Para que essa casa seja construída, outras pedras têm de ser agregadas, têm que ser ajuntadas. E nós somos participantes desse processo. Se nós nos omitirmos, fica uma lacuna, fica um buraco. Isso impede que outras pedras sejam colocadas sobre nós como pedras. Ele diz também que nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Já falamos anteriormente sobre isso de forma indireta, mas no Velho Testamento o sacerdote era o intermediário entre o homem e Deus. Nós não somos mais intermediários entre quem quer que seja e Deus. Nós podemos ir diretamente a Deus, mas podemos ajudar as pessoas que ainda não conhecem esse caminho a conhecerem o caminho. E somos assim, nesse sentido, sacerdotes que vão conduzir pessoas a Cristo, para que elas tenham um relacionamento pessoal com Deus e com seu Filho, através do seu Espírito. E nós temos esse sacerdócio que é santo. Nós somos separados para este fim. Também ele diz que nós somos edificados, casa espiritual, para oferecermos sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês também, verso 5, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nossos sacrifícios espirituais são aceitáveis a Deus se oferecidos por meio de Jesus Cristo. Tem muita gente que gosta de fazer o que quer, do jeito que quer, onde quer. E o texto diz que nós só somos aceitos se fizermos aquilo que Ele tem ordenado, do jeito dEle, a maneira dEle, se estivermos nele, sujeitos a Ele, obedientes a Ele. É esse sacrifício que agrada a Deus. Não é o meu sacrifício, é o sacrifício que eu ofereço a Deus por meio dele. Agora, o que é esse sacrifício? Nós vamos chegar lá. Mas antes disso, Colossenses 3,17 diz assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa que eu fizer, não sou eu, é Ele. Por isso, então, eu vou usar o nome dEle. Eu não vou usar o nome dEle como muleta. Não vou usar o nome dEle em vantagem própria, pessoal. Ah, você vai lá, fala com fulano e diz que você vai em meu nome. Não é esse o sentido. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Você vai fazer, mas na realidade tem uma outra pessoa que está fazendo. E essa pessoa é Jesus. Se Ele não estiver fazendo, é você sozinho. E você sozinho não pode usar o nome dele, você vai usar o seu. Não, quem está fazendo é o Paulo. Há pouco tempo, agora aqui na mensagem eu falei do meu achômetro. Por quê? Porque a palavra de Deus não disse o que eu acho. Então é o meu achômetro.
Mas se eu faço algo em nome de Jesus, eu estou reconhecendo que é Ele em mim. É Ele fazendo, então eu vou usar o nome dEle. E eu posso usar o nome dEle. Por isso que Ele diz, dando por meio dEle, graças a Deus. Ao utilizarmos o nome de Jesus, nós devemos estar conscientes de que não sou eu, é Ele. Não sou eu falando, é Ele falando. Não sou eu indo, é Ele indo. Eu não vou na minha força, eu não vou na minha capacidade, eu vou em obediência. Eu vou na dependência dEle, confiado no Seu Espírito somente. Daí a minha ousadia, daí a minha intrepidez. Em mim, eu não teria nada disso. Agora, ele diz, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Que sacrifícios são esses? Se o sacrifício que nos possibilitou a salvação já foi feito na cruz. Hebreus 13:15 traz uma luz enorme sobre isso. Aqui ele diz com perfeição, por meio de Jesus Cristo. Mais uma vez, a ênfase, o que eu fico maravilhado é que a Bíblia, ela se harmoniza, né? O que um diz aqui, o outro confirma ali, e tem, as coisas se encaixam. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o louvor é um sacrifício, no entendimento do Novo Testamento. Não um sacrifício como é algo, que coisa difícil. Sacrifício no Velho Testamento era algo que era oferecido a Deus, era algo que era dado a Deus, e era dado com alegria, era dado espontaneamente. Então o meu sacrifício de louvor é um louvor dado espontaneamente. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Neste santuário, Jesus é a pedra angular. A pedra é a pedra angular escolhida e preciosa. O texto diz, 1 de Pedro 2:6a, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa. Então, a pedra angular, insistimos, é Jesus Cristo. Ela é escolhida por Deus e ela é preciosíssima. E o texto continua dizendo que quem confia na pedra angular, escolhida e preciosa, jamais será envergonhado. Pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Pedro deixa claro que se eu colocar a minha fé e a minha confiança na pedra angular, na pedra principal, na pedra preciosa que é Jesus Cristo, eu não vou ser envergonhado. A minha vida espiritual é construída tendo como base Jesus Cristo. Se eu construo a minha vida com base no meu esforço, com base na minha dedicação, com base em N coisas que eu possa fazer, eu estou construindo a minha vida em bases falsas. A pedra angular é Jesus Cristo. Eu tenho que partir do princípio que Deus escolheu Jesus Cristo.
como a pedra principal de uma construção espiritual que é a igreja. E eu tenho que vê-lo dessa forma. Ele é a pedra angular, ele é a preciosidade, ele é a minha rocha, ele é tudo que eu preciso. Podíamos dizer que é dito em Atos dos Apóstolos. Eu sabia de cor, mas agora Atos 4:12. Porque Atos 4. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele é a pedra angular. Para nós, os que cremos, essa pedra é preciosíssima. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, e ele está se referindo aos líderes judaicos, tornou-se a pedra angular. Eles rejeitaram Jesus, mas ele era e é a pedra angular. Portanto, para vocês que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Os que não creem rejeitaram e perderam a oportunidade de terem a pedra angular. Para quem não crê em Jesus, a pedra angular, ela se tornou uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Então veja, Jesus pode ser a salvação e pode ser a perdição. Aliás, pode não, ele é motivo de salvação para quem crê. E quem não crê é motivo de condenação, porque não creu. Deus dá ao homem a oportunidade, olha, a única chance de você ser salvo e ser edificado e ter a sua vida mudada e transformada é através do meu filho. Ele é a pedra angular, ele é a rocha de esquina. Se você confiar nele, depositar nele toda a sua confiança, você é salvo. Se você rejeitá-lo, essa pedra vai esmagar você, vai destruir você, porque você a rejeitou. O texto diz pedra de tropeço e rocha que faz cair. A ideia é de alguém que vai andando e vai cair vai tropeçar nessa pedra e vai se dar mal. Tropeçar porque rejeitou, porque ignorou, porque não valorizou, porque não prezou. E o texto continua dizendo que quem não crê tropeça porque desobedece à mensagem e está destinado à perdição. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Foram destinados à perdição por quê? Porque não creram. Por isso rejeitaram Jesus, por isso rejeitaram-no como uma pedra do ângulo da construção que é a sua igreja. Nós que cremos em Jesus, nos tornamos povo exclusivo de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Essas palavras ditas por Pedro não são novas. Elas foram ditas a Israel.
Esse era o plano de Deus para Israel, mas Israel rejeitou. Então Pedro agora diz pelo Senhor que nós que cremos somos a raça, a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. É um privilégio enorme sermos assim considerados. Como povo exclusivo de Deus, nós temos uma missão a cumprir. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos muito privilegiados, mas nós temos uma missão: é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso nós não podemos nos furtar, não podemos deixar de falar, não podemos deixar de anunciar. A obra que Deus realizou em nossa vida, nós não podemos esconder. Eu sei que muitas pessoas têm uma grande dificuldade na mente delas de falar de Jesus. Mas se Ele mudou a sua vida, você pode dizer: olha, eu conheço uma pessoa que pode mudar a sua vida, porque mudou a minha. Agora, se você está vivendo igual todo mundo vive, você não pode nem abrir sua boca, é melhor ficar com ela fechada. Agora, se você é uma pessoa que está fazendo diferença no lugar onde você trabalha, na sua escola, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos, se as pessoas veem que você é uma pessoa diferente delas, e é uma pessoa que elas gostariam de ser, ou seja, elas gostariam de ter a vida que você tem, gostariam de ter nelas aquilo que elas sabem que você tem. A pergunta que fazemos é isso: realmente nós estamos sendo uma geração que pode ser considerada pelos outros como geração eleita, como sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus? Será que nós fazemos diferença? Somos luz no meio das trevas? Ou nós estamos fazendo exatamente aquilo que as outras pessoas fazem e não podemos mesmo abrir a boca, porque o nosso testemunho é péssimo? Então é melhor não falar nada mesmo. Agora eu preciso tomar vergonha antes que seja tarde, porque a Bíblia diz que os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. E ele completa dizendo: antes não tínhamos recebido misericórdia, mas agora a recebemos em Cristo Jesus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. E quando nós dermos testemunho, nós temos que ter a coragem de dizer: olha, não é porque eu mereço, é pela misericórdia de Deus. Tudo que recebemos de Deus é pela misericórdia e graça de Deus. O que eu merecia era o inferno, o que eu merecia era a perdição. Que fique claro para todos que não é você, é a pedra angular em você, é Cristo em você, é Ele que faz a diferença, é Ele que é a preciosidade. Concluindo, pedras vivas precisam da pedra viva
para serem utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O texto diz, eu vou ler 2 versos: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E eu quero insistir num detalhe: não existe vida fora daquele que é a vida. A vida está na pedra viva. Nós somos pedras que vivem por meio da pedra viva. Se você se afasta da pedra viva, então você está se isolando e não há como crescer. Eu não vou dizer que você perca a salvação, não. Se você se isola, mas você não vai ter a vida. Você vai viver uma vida miserável. Por uma razão muito simples: não há como separar uma pedra de uma construção. Se você separa, você não é mais pedra da construção. Você vai dizer, eu não perco a salvação. Tá. Não há argumento bíblico para eu dizer que você perde a salvação, mas você vai perder todas as bênçãos da salvação. Você vai perder todas as bênçãos da comunhão. Você vai viver uma vida miserável. Não estou amaldiçoando você, não. Gilbride escreveu um folheto chamado As 4 Leis Espirituais. Lá pelas tantas, ele diz, falando sobre a importância da igreja, ele diz assim: a brasa no braseiro se mantém acesa por longo tempo. Tirada do braseiro, logo ela se apaga. É isso. Não há como manter uma vida saudável fora da igreja. Se houvesse, Jesus não a teria instituído. Se houvesse, a Bíblia teria dito, e a Bíblia não diz isso. Daí a importância de estarmos juntos, de buscarmos juntos o Senhor. Hoje, por exemplo, nós vamos ver um filme. Pode ser que você já tenha visto o filme. Eu já vi o filme. Quem cedeu o filme para nós vermos nessa noite diz que já viu, mas quer ver outra vez. Muito importante que você esteja aqui, porque você é a igreja do Senhor Jesus neste lugar. Quem for convidado para vir aqui deve ver a igreja aqui. Eu quero dizer que a sua presença aqui é muito importante para motivar todos a estarem aqui. Tanto os que já somos da igreja, já somos a igreja, como aqueles que não são. Imagine que você é convidado para uma festa, chega lá, tem 2, 3 pessoas. Que festa michuruca. Venha na igreja, hoje nós vamos ter um culto. Chega lá, tem um gato pingado. É por isso que a Bíblia fala da importância de estarmos sempre juntos. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Hebreus, se não me engano, 10, 25. Então, vamos ter isso em mente e vamos realmente viver a igreja. Igreja é um todo, não é cada um fazendo o que quer. Feche os seus olhos e fale com o Senhor.